Olá a todos, eu me chamo Marielle Coelho Paulo e estou aqui com a minha colega Pamela e hoje iremos abordar um tema de grande relevância, que é o câncer e suas mutações genéticas. Estamos aqui com a doutora Karine Fernandes e obrigada por estar aqui conosco, por nos ajudar nesse trabalho. Por favor, se apresente para nós. Eu sou Karine Fernandes, eu sou cirurgiã oncológica, eu atuo no tratamento, na abordagem do câncer aqui na Grande Florianópolis. O que é o câncer exatamente? O câncer é uma doença que se caracteriza pela proliferação anormal de células, células de algum tecido. E por que ocorre essa proliferação? Por conta de uma mutação genética. O material genético dessas células se modifica e aí essas células começam a crescer de forma desorganizada, desordenada e sem controle. E uma das características do câncer é a possibilidade de invasão de estruturas vizinhas, adjacentes, um crescimento com invasão local e a possibilidade aí de pegar uma via hematogênica, uma via linfática, uma via perineural e fazer uma disseminação à distância. Isso é câncer. Se o câncer vem de uma mutação genética, ele pode ser passado em geração? Aí a gente vai ter que entrar num outro conceito, A gente falou aqui de mutação genética. E o que é passado para os seus descendentes é o que é hereditário. Então, a gente tem que explicar isso, Mutação genética, então, ocorre nas células, mas existem, sim, células que podem ser passadas para os seus descendentes. Então, nós temos as mutações somáticas e as mutações germinativas. As mutações germinativas, sim, são essas que ocorrem nas células, nos gametas, e que vão ser passadas, então, para os descendentes. Então, se a mutação genética responsável pelo câncer estiver numa célula germinativa, numa célula de gameta, ela pode sim ser passada para os seus descendentes. Mas se for uma mutação somática, uma célula, uma mutação que ocorreu depois do nascimento, lá na pele, lá no intestino, e não na célula, no gameta, na célula germinativa, daí não é passado. É uma mutação adquirida. Uhum. E assim, qual as principais, a importância da gente conhecer as mutações genéticas germinativas? Então, você falou muito bem, como eu conceituei as mutações somáticas, as mutações germinativas, e o conhecimento dessas mutações germinativas é justamente isso, é a gente saber o que pode ser passado para as outras pessoas, os seus descendentes. Por que isso é importante? Para a gente prever a possibilidade de previsibilidade do câncer, a orientação das pessoas, porque se uma pessoa tem câncer e a gente descobre que isso vem de uma mutação germinativa, ela foi herdada, por que o meu irmão não pode ter também? Então, por questão familiar, por questão de orientação, e também tem uma coisa muito interessante. Hoje em dia a gente sabe que alguns cânceres que vêm de mutação germinativa, eles podem ter um tratamento distinto. O que eu quero dizer com isso? Existem cânceres de ovário que vêm de mutação germinativa, que é uma mutação genética que foi herdada dos seus antecedentes, dos seus pais, e cujo tratamento difere. Ou seja, a gente tem remédio diferente, a gente tem sensibilidade diferente à quimioterapia pelo fato de ser oriundo de uma mutação germinativa. Não sei se eu fui clara, mas o tratamento pode ser diferente, Então, a gente pode... A relevância é essa, é agir na prevenção, é agir no aconselhamento genético e também na possibilidade de mudar o tratamento dessa pessoa com câncer. Qual a importância de conhecermos as mutações genéticas germinativas em pessoas com câncer? Então... Foi a mesma? Foi a mesma, mas reforçando, é isso, assim, a gente atua tanto na pessoa acometida, quanto tanto na pessoa acometida, tanto no tratamento dessa pessoa acometida, na prevenção dos seus familiares, e também uma coisinha que eu acho que é interessante é o seguinte, uma mutação pode ser que não cause só um tipo de câncer, então aquela pessoa que teve um câncer de mama, por exemplo, ela pode ter um câncer de ovário, então a gente atua também na prevenção dessa pessoa que já teve câncer, tá? Entendi. Era para essa pergunta, quais eram as mutações genéticas que a gente conhece relacionadas ao câncer? Então, daí agora a gente entra especificamente nos nomes, Vamos dar nome aos bois. Inúmeras, muitas, tá? Mutação de E-caderina, TP53, MLH1, MS... Assim, tem muitas.
Mas eu penso que se você não for trabalhar especificamente nisso, se a gente conhecer algumas, né, quem é da área da saúde, que não for atuar, eu penso que BRCA1 e 2 são as mais significativas, tanto pela frequência e porque muita gente já ouviu falar. Quem nunca ouviu falar, né, no caso da Angelina Jolie, né, ela divulgou para o mundo inteiro a respeito disso. Então, assim, são inúmeras, mas para quem ainda não entendeu sobre o que a gente está falando, é a mutação da Angelina Jolie, por exemplo, BRCA1 e 2. Qual a frequência e relevância das mutações BRCA1 e BRCA2 na oncologia? Aí, assim, agora começam as estatísticas, né? E a estatística, eu penso que tem que ser muito bem interpretada, porque uma pessoa, mas eu tenho isso, e aí pega uma taxa lá, 17, 44, 70%, pode ser mal interpretado. Então, eu vou tentar ser bem clara, mas sem usar muita porcentagem, tá? Se a gente pegar a população em geral, pegar um grupo de pessoas aí de diversas faixas etárias e tal, ela não é tão frequente não, tá? As mutações de BRCA1 e 2, 1 a cada 300, 1 a cada 500 pessoas, tá? Mas a relevância especificamente dentro da oncologia, se a gente parar para pensar em câncer de mama, por exemplo, o câncer de mama, tirando o câncer de pele, é o câncer mais incidente na mulher aqui no Brasil, tá? O risco de ter câncer de mama na população feminina até os 80 anos pode chegar a 12%. Mas numa mulher que tem uma mutação de BRCA1 e 2, isso pode chegar a 70%. Então isso é muito significativo, tá? É um risco, esse 70% eu tô falando de um risco cumulativo até os 80 anos, né? Ou seja, vai ficando mais velha, esse risco vai aumentando. Um câncer de ovário, que não figura aí, não tá entre os mais incidentes no Brasil para mulher, não está entre os 5 mais, vamos colocar assim. Tem uma chance da população geral de desenvolver de se eu não me engano, 1,3, 1,5, mas enfim, menos que 2%. Mas se a gente pegar as mutadas BRCA1 e 2, pode chegar a 40%, 20%. Então é muito significativo. Então é muito relevante, sim, se a gente tratar especificamente das mulheres doentes. E com relação a quais cânceres estão relacionados ao BRCA1 e ao BRCA2? Mama e ovário, basicamente, né, que fala-se bastante. Lembrando só que isso não engloba só mulheres, tá? Lembrando que mama pode ter homem e se estiver caso de câncer de mama em homem, acende muito a luz para a mutação de BRCA, tá? Ovário não, obviamente, mas ainda assim pode aumentar pâncreas, também pode estar relacionado, próstata pode estar relacionado, alguns casos de melanoma também. Quando seria indicado fazer o teste sobre o BRCA, o teste genético do BRCA1 e BRCA2? Assim, se a gente parar para pensar, né, quem está assistindo, às vezes, todo mundo, por que não, né? Sim. Mas não dá para fazer para todo mundo, porque é muito caro, é muito difícil e não necessariamente vai ter benefício, tá? A gente acaba selecionando baseado muito na história familiar, principalmente história familiar. História familiar do quê? De câncer de mama em pacientes muito jovens, que não é normal. A gente pensa, eu não falei em risco cumulativo até os 80 anos, então, porque com a idade essa chance vai aumentando. Essa é a história natural do câncer. Agora, se você pega uma frequência muito alta de câncer de mama em pacientes jovens, isso acende a luz. Então, a gente vai investigar onde acendeu a luz, né? Câncer de mama em homem, isso é muito, muito raro. Então, acende a luz também. A associação na família de câncer de mama e câncer de ovário, por exemplo, isso acende a luz também. Então, a gente vai atrás. E outra coisa que é interessante também é que isso de história familiar, né? Mas quando a gente faz o diagnóstico de câncer de mama e câncer de ovário, a gente já acaba fazendo, então, também a solicitação destes exames nessas pacientes. Então, é muito direcionado com a história. E é bom, né? Porque tem jovens que falam, tipo, mas aconteceu, mas não vai acontecer comigo. E, tipo, fica nessa... Tipo, eu sou sortudo que não vai ter. Tomara que não, mas assim, conhecer a história e direcionar o teste, eu penso também da seguinte forma, a informação, ela deve ter uma função. Sim. Se for só saber para não
Se não for mudar a conduta, eu não vejo cabimento. Né? Não tenho porquê. Por que eu estou falando isso? Né? Às vezes, vou dar um exemplo, né, que a gente está batendo um papo. Às vezes tem uma paciente já com mais idade, múltiplas comorbidades, que não tem condição cirúrgica alguma. Não dá para operar porque o coração é muito fraquinho e tal. E ela é altíssimo risco, por exemplo, para ter uma mutação do BRCA, seja pela história, seja pelo seu antecedente pessoal de câncer e tal. Para que eu vou fazer um teste genético se eu não vou fazer uma cirurgia profilática nela, pelo risco cirúrgico dela? Então, assim, deixa ela quietinha, porque é uma ansiedade, né? Para que eu vou gastar com isso? Então, assim, é muito baseado na história, no que a pessoa quer, na sua pretensão, na história da pessoa. Cada um tem a sua história. Sim. E o que significa o risco não é destino no contexto do BRCA? Então, não é porque tem a mutação que vai ter câncer, né? A gente que trabalha aqui na área da saúde, a gente entende muito tem a mutação genética, tem a penetrância dessa mutação, e ainda assim tem os seus fatores de risco. Então, não é porque você tem essa mutação que você vai ter o câncer, que você está, né, que está predestinado. Eu penso que o conhecimento da doença, o conhecimento disso tem que colaborar, e a gente tem que entender o que se passa. O que traduzindo mesmo, né, que não é um destino, não é que vai ter, mas a gente tem que aproveitar a informação que a gente tem. Então, assim, já que você tem aquela informação, que utilize que faça bom uso disso, ou com cirurgia profilática, com orientação da família, e que não coloque isso como um peso e que, né, eu sou predestinada. Não, isso aí é algo que pode acontecer, realmente, né, descobrir o que tem. Mas, por exemplo, o lado bom, entre aspas, se a gente tentar olhar o copo mais cheio, existem pacientes com câncer de ovário que tem um remédio a mais no seu tratamento pelo fato de ter uma sensibilidade melhor por conta da mutação. Então, a mutação pode levar a um câncer, mas não necessariamente vai levar. Caso leve a um câncer, ainda assim pode ter um melhor prognóstico. Então, assim, eu costumo dizer, né, a gente tem que tentar achar um meio termo para conseguir levar. O que seria um câncer galopante? Um câncer galopante? Eu tenho histórico familiar de câncer muito alto. E eu tenho um tio que faleceu recentemente. Então, como nossa família é a família do meu pai, na verdade, né? Eles são um pouquinho alarmados com as coisas. Eles sempre falam, câncer galopante, que daí uma hora tá num lugar, vai fazer cirurgia, tá em outro, e sempre falam isso. Tá. O que a gente tem que entender um pouco melhor, né? Quando você começou a falar do câncer galopante, pensando mais em material genético, assim, é que existem algumas mutações que elas podem ser, os genes, né, eles podem se manifestar de forma recessiva, autossômica, então, às vezes, passam algumas gerações e que aquilo não se manifesta. Eu não entendi se é relacionado a isso, ou se é a doença em si. Ou seja, às vezes a gente opera, aí depois vai fazer os exames de segmento, tem uma bolinha lá em outro lugar, e aí trata aquilo ali. Eu acho que deve ser nisso, né? Então, assim, o câncer galopante, na verdade, deve ser uma progressão da doença, tá? Isso, infelizmente, é uma característica do câncer, né? Poder ter essa possibilidade de sair de um lugar e ir para o outro. E isso provavelmente, né, é uma progressão de doença ou uma recidiva da doença. A exemplo, vamos fugir um pouco de câncer de ovário e câncer de mama que a gente veio falando, né? Um câncer de intestino, por exemplo, vai lá, faz uma colonoscopia, faz o diagnóstico, faz o estadiamento, vê onde que está a doença e trata. Alguns anos depois de um tratamento adequado, vai lá e encontra uma bolinha em algum outro lugar. Discute-se qual é o tratamento, vai lá e trata a bolinha. Continua acompanhando, tempos depois, uma bolinha em outro lugar.
É a progressão da doença. É galopante porque a gente não vê o trajeto dele, né? Talvez seja isso assim, quando viu, pulou, estava lá no fígado, pulou, estava lá no pulmão. Talvez seja isso. Pra gente ir encerrando, qual mensagem você deixa, na sua visão de cirurgia oncológica, sobre genética, prevenção e as decisões cirúrgicas em pacientes com mutações BRCA? Dentro da cirurgia oncológica, muitas vezes as pessoas pensam que a especialidade está ali só para tratar, né? O tratamento do câncer, se não tiver um intuito curativo, a gente nem pode atuar. Mas a gente pode sim, né? Dentro da cirurgia oncológica a gente pode fazer o diagnóstico com cirurgia, a gente pode fazer o estadiamento, que é a avaliação da doença dentro do corpo com cirurgia, mas a gente pode fazer prevenção também. Essas mulheres, falo mulheres porque é mutação de BRCA, né, principalmente ovário e mama, mas enfim, esses pacientes, eles, quando descoberta precocemente essas mutações, a gente consegue, por exemplo, oferecer uma cirurgia profilática, com mastectomia bilateral e até a salpingoforectomia, né? E que muitas vezes também não é ao diagnóstico. Eu fiz o diagnóstico dessa mutação aos 20 anos de idade, eu já vou tirar tudo. Não é bem assim. Isso também é uma coisa pertinente àquela pergunta, né, sobre o desfecho, né, de ficar sabendo, não, a gente tem que ter o conhecimento de que, não é porque tem a mutação que vai ter o câncer agora, a gente tem conhecimento de que com quantos anos mais ou menos esse tipo de câncer costuma aparecer, e aí se for para fazer uma prevenção a gente vai fazer no momento adequado. Essas mulheres muitas vezes elas podem sim gestar caso queiram, né, e a gente faz uma programação de uma cirurgia profilática baseado nisso. Só que também a gente tem que orientar que muitas vezes isso novamente é hereditário, e que se ela quer gestar, corre o risco do seu neném ter a mesma mutação. Então, leva a uma reflexão. Já tive pacientes que desistiram, mas eu tive pacientes que não desistiram e que iam manter a orientação para os filhos também. Então, a questão final, né, é isso, a gente participa tanto do tratamento dessas pessoas quando já estão afetadas pela doença, mas também na prevenção. Então, a medicina, né, a ciência nos oferece isso, né? Sim. Nos dá um problema, mas a gente está sempre atrás de tentar resolver, atrás de uma solução. Então, a gente queria te agradecer por você ter aceitado esse convite, de estar aqui com a gente hoje, né? É de grande importância a gente ter esse conhecimento sobre, e que cada dia mais está no nosso cotidiano, né? Tá aparecendo mais. Então, tá aparecendo bastante. Eu que agradeço ao convite. Fico à disposição caso precisem de mais alguma coisa. E muito obrigada. A gente que agradece.